O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, dele eu não escondo nada, tudo ele pode apagar. A paz do Senhor, crianças, e é com essa musiquinha hoje que a tia começa aqui para contar mais uma história da nossa querida Bíblia. E aí, vocês estão bem? Que bom! Vocês têm orado? Têm lido a palavra de Deus com o papai? Com a mamãe? Muito bem! E hoje a tia veio aqui para contar mais uma história que se encontra lá no livro de Daniel, no capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 28. Depois vocês peçam para o papai ler para vocês, ou quem já sabe ler, lê aí, tá bom? Mas antes, vamos orar? Hoje eu tô com um convidado aqui que tá ali na minha frente. Fala oi, Miguel. Fala oi. Oi. Hoje ele tá assistindo aqui, né? A tia Nana, ouvindo, acompanhando essa historinha. Então, Miguel que tá aí atrás e vocês, crianças que estão aí, vamos orar. Juntem as mãozinhas. Isso, fechem os olhinhos. Curvem a cabeça e repitam com a tia. Papai do céu, muito obrigado por mais esse dia. Abençoa a todas as crianças do mundo. Guarda elas de todo mal, cura as que estão doentes e que a tua palavra alcance todos os corações. Em nome de Jesus eu te peço, abençoa também os papais, as mamães, os avós e toda a família, os irmãozinhos, toda a família. Em nome de Jesus, amém! Então, vamos para mais uma história? Junta as mãozinhas, vamos cantar nossa musiquinha. Miguel, junta suas mãozinhas aí também. Uma história vai começar, nossos ouvidos vão escutar. Olê, 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 olá. Olê, 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 olá. Bate a mãozinha, esfrega uma na outra, deixa ela bem quentinha e coloca onde, crianças? No ouvido, para que a gente não venha prestar atenção nos outros barulhos, somente na história. Bate a mãozinha de novo, esfrega uma na outra, deixa ela bem quentinha e põe aonde? Na boca, para que a gente não venha conversar durante a história. Bate de novo uma mão na outra, esfrega bem, deixa ela bem quentinha, ela tá bem quente. Coloca onde? No coração, para que a palavra de Deus penetre no nosso coração e dê frutos. Amém, crianças? E hoje a tia vai contar a história do profeta Daniel. Você sabe o que é um profeta? Sabe? O profeta é como se fosse um mensageiro de Deus. Antes de Jesus vir ao mundo, Deus não falava direto com a gente. Precisava de um mensageiro. Então esse mensageiro falava o que Deus queria para o povo e quando alguém também queria falar alguma coisa para Deus, tinha que falar para o profeta. E assim era naquela época, muito tempo atrás. Então nós tínhamos o profeta Daniel. O profeta Daniel, ele foi levado cativo. O que é levado cativo, crianças? Ele foi levado como prisioneiro para a Babilônia. Naquela época acontecia muito isso, né? Os reinos invadiam outros reinos e acabavam pegando as pessoas e levavam elas como escravos, né? Para o seu país. Mas lá Daniel, ele não era um escravo qualquer. Daniel, ele tinha autoridade, ele era um ministro do rei Dário. Só que Daniel, ele era muito mais que ministro, ele era amigo do rei. O rei gostava muito de Daniel, a ponto de causar inveja aos outros ministros. Eles não gostavam de Daniel. E aí eles ficavam pensando um jeito de causar algum mal para Daniel, sabe? Porque eles não gostavam de Daniel.
Só que Daniel, ele era honesto. Daniel, ele fazia tudo certinho. Então eles ficavam pensando. E Daniel não dava nenhum motivo para que eles causassem mal a Daniel. Aí um deles falou: já sei o que a gente pode fazer. A gente pode ver alguma coisa em relação ao Deus dele, porque Daniel é muito fiel ao Deus dele. A gente pode ver alguma coisa que pode prejudicar ele sobre o Deus dele, né? E aí eles tiveram uma ideia. Foram correndo até o rei Dário e falaram assim: Rei Dário, o que você acha de durante 30 dias todo homem não fazer pedido nem orações para nenhum Deus e nem pedido para nenhum outro homem, somente para o rei, que é o Senhor? Aí o rei, muito vaidoso, né? Gostou daquela ideia. Falou: nossa, gostei da ideia. Beleza, vou colocar uma lei. Isso, ele criou uma lei que durante 30 dias ninguém podia orar para nenhum Deus e nem pedir coisa alguma para outro homem a não ser para o rei Dário. Daniel ficou sabendo daquela história e ele ficou muito triste. Mas ele foi para casa, subiu lá no seu quarto, abriu a janela que ficava voltada para Jerusalém, que era a cidade, o país de origem dele, né? E aí ele se ajoelhou e orou. Daniel, ele orava a Deus 3 vezes ao dia, crianças. E ele não deixou de fazer suas orações, porque ele obedecia ao rei, mas ele também era obediente a Deus. E ele amava muito a Deus, então ele continuou orando. Estava lá Daniel orando, com a janela aberta, quando um dos seus inimigos viram e foi correndo contar para o rei. Rei Dário, o senhor não disse que durante 30 dias ninguém podia orar para nenhum Deus ou fazer pedido para qualquer outro homem, a não ser que seja o rei? Aí o rei Dário: sim, eu falei, isso virou uma lei. Pois é, o seu ministro Daniel está lá orando ao Deus dele. Aí o rei ficou tão triste, crianças, porque o Daniel era amigo do rei. Só que o próprio rei tinha sancionado essa lei, tinha falado: não, vamos criar sim essa lei. E ele não podia fazer nada. E eu esqueci de falar, quem desobedecesse a Deus, quem desobedecesse ao rei, sabe qual era o castigo, crianças? Ser jogado na cova dos leões. Isso mesmo, criança, na cova dos leões. Aí não teve outro jeito, né? Veio Daniel, levaram Daniel preso e colocaram Daniel numa cova cheia de leões, muitos leões. E Daniel foi colocado lá dentro, colocaram uma pedra e o próprio rei selou a pedra com seu anel e deixou Daniel lá. O rei foi para o palácio, para o seu quarto, e não conseguiu dormir, crianças. Não conseguiu comer, não conseguiu fazer nada de tão preocupado que ele ficou com Daniel. Ele ficou a noite toda andando para lá e para cá, só pensando em Daniel dentro daquela cova. Na manhã seguinte, assim que o sol apareceu, o rei correu lá na cova e falou assim: Daniel, o teu rei te livrou? O teu Deus te livrou? Aí Daniel respondeu: sim, rei Dário, o meu Deus me livrou. Ele enviou um anjo que tapou a boca dos leões e não me fizeram nada. O rei ficou tão contente. Aí tirou Daniel de lá de dentro da cova e falou: viva o Deus de Daniel! Aí sabe o que aconteceu com aqueles homens maus que queriam o mal de Daniel? Foi jogado na cova dos leões. E aí os leões, comeu aqueles homens. E olha só o que está escrito na Bíblia, crianças. O rei ficou tão feliz, que ele escreveu até uma carta para toda a nação, falando sobre o Deus de Daniel. Olha o que ele escreveu na carta.
Felicidade e paz para todos. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus que Daniel adora, pois ele é o Deus vivo que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído, o seu poder nunca terá fim. Ele socorre e salva no céu e na terra. Ele faz milagres e maravilhas. Foi ele quem salvou Daniel, livrando-os das garras dos leões. Crianças, que legal! Olha o que Deus faz. Deus, ele nos livra até dentro da cova dos leões. Basta a gente confiar e obedecer, porque Daniel, ele era obediente a Deus e também obediente ao rei. Ele fazia as coisas que o rei pedia, mas ele amava muito mais a Deus, então ele não podia deixar de fazer o que ele mais amava, que era orar a Deus. Por isso, crianças, a oração é tão importante. Nós devemos confiar, obedecer e orar sempre. E com essa palavra, eu deixo aqui mais uma historinha para vocês. Um beijo no coração, fique com Deus. Tchau!